Presidente do Supremo visita Ceará e apresenta o Justiça Presente do CNJ, que tem como foco a solução de problemas do sistema prisional brasileiro. Nós vamos trabalhar em várias frentes, tanto na parte tecnológica, com a adoção de sistemas unificados para a execução penal nacional, como também trabalhar na biometrização, identificação e documentação de todos os presos. Homologados em Minas 83 acordos entre mineradoras e vítimas da barragem de Fundão em Mariana. Justiça Federal no Maranhão garante a uma mãe direito de importar sementes de maconha para tratamento da filha. O habeas corpus foi concedido para que a polícia não apreenda nem destrua as sementes destinadas à produção. E governo federal anuncia regras para saque de parte do FGTS de contas ativas e inativas. Mas a mudança agora é a possibilidade de saque periódico. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Justiça em Minas homologou hoje 83 acordos pré-processuais entre a Fundação Renova e os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual. Todas essas pessoas que fecharam acordos pré-processuais não fazem parte da ação coletiva que ainda tramitam na Justiça. Além das 83 famílias, que correspondem a 212 pessoas, no ano passado, outras 244 vítimas fecharam acordos individuais. Destas, 113 já foram indenizadas. Todas essas negociações resultam em cerca de 65 milhões de reais em indenizações. O rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, ocorreu em 2015. 19 pessoas morreram e 900 famílias foram prejudicadas com o derramamento de 51 milhões de metros cúbicos de lama que atingiu os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Érica, William. Obrigada, Fernanda. No Maranhão, a Justiça Federal garantiu a uma mãe o direito de importar sementes de cannabis sativa para viabilizar o uso terapêutico da maconha no tratamento da filha. A determinação é para que as autoridades policiais deixem de investigar, repreender, constranger ou coagir a liberdade de locomoção da mãe que importa sementes de cannabis sativa, planta, extrai e produz o canabidiol em favor da saúde da filha. O habeas corpus foi concedido para que a polícia não apreenda nem destrua as sementes destinadas à produção. A decisão foi da primeira vara da Seção Judiciária do Maranhão. A doença não foi divulgada, já que o processo tramita em segredo de justiça. O Ministério Público Federal entrou com pedido de auditoria no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O objetivo é apurar possíveis irregularidades nas perícias médicas para a liberação do auxílio-doença. A partir de uma denúncia feita por um juiz federal, o Ministério Público começou a investigar a suposta manipulação eletrônica no INSS do resultado de perícias médicas realizadas em revisões de benefícios por incapacidade. Os peritos estariam sendo orientados a não conceder o benefício, mesmo que o segurado tenha direito de receber. Na representação encaminhada ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União, o MPF destaca que existem casos comprovados de que os peritos do INSS têm atuado com descaso. Além disso, também chama a atenção o excesso de operações pente fino, organizadas pelo Instituto, e o fato dos médicos receberem bonificação por participarem do programa de revisão de benefícios. Para os procuradores responsáveis pelo pedido de auditoria, as irregularidades podem ser consideradas como crimes, porque causam prejuízos aos cofres públicos e vão contra os princípios da administração pública. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, está em Fortaleza, no Ceará. A visita é para conhecer as ações positivas e também os problemas do judiciário local. Logo no primeiro encontro, o ministro Dias Toffoli apresentou ao governador Camilo Santana e outras autoridades os programas desenvolvidos pelo CNJ, entre eles o Justiça Presente. A iniciativa busca a integração dos gestores públicos para enfrentar a crise penitenciária no Brasil. Vamos trabalhar em várias frentes, tanto na parte tecnológica, com a adoção de sistemas unificados para a execução penal nacional,
como também trabalhar na biometrização, identificação e documentação de todos os presos. Vamos trabalhar nos escritórios sociais para efetiva reintegração daqueles que já cumpriram suas penas. Acho que é dessa forma que se constrói esse debate aos desafios do dia a dia, não só na justiça, mas também do Poder Executivo, e se constrói também soluções e caminhos. O ministro Dias Toffoli também se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. As visitas institucionais são para promover o diálogo e ampliar a integração do Poder Judiciário. No fim da tarde, o presidente do Supremo e do CNJ participou de um encontro na seção judiciária da Justiça Federal, no estado do Ceará. É uma oportunidade de nós nos aproximarmos da cúpula, entendermos um pouco as dificuldades e os esforços que estão sendo empreendidos para garantir a unidade da magistratura, o melhor funcionamento da instituição, o melhor atendimento das demandas jurisdicionais. Demonstra que o presidente hoje do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está preocupado em trazer e ouvir todos os tribunais do país, o continente, as suas dificuldades, as suas diversidades, para que possa balizar melhor a atuação tanto do STF, enquanto órgão máximo da cúpula da Justiça, quanto o próprio o CNJ, que trabalha basicamente formulando políticas públicas na questão da gestão e do planejamento. E no próximo bloco, o levantamento aponta que endividamento atinge 63% dos brasileiros. A gente sempre tem alguma coisa para comprar e sempre deixa uma conta passar e acaba ficando bastante complicado. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que mais de 63% das famílias brasileiras estão endividadas. O número é o maior registrado desde 2015. O tempo passa e o desafio é o mesmo. A gente sempre tem alguma coisa para comprar e sempre deixa uma conta passar e acaba ficando bastante complicado. Pelo menos as maiores contas eu controlo direitinho. Coisinhas pequenas assim, tipo um lanche ali e tal, acaba saindo, né? Estar num lugar como esse aqui, shopping center, com muitas lojas, vários produtos, opções de pagamento, liquidações, pode ser uma tentação para muitos consumidores. É preciso ter muita consciência da renda e das contas que precisam ser pagas, para não achar que dá para comprar algumas coisas que estão na promoção e que o orçamento não vai apertar ainda mais. Marcilene é uma das pessoas que consegue. Pesquiso, dou uma olhada, vou aqui, vou ali, onde está mais em conta, onde eu tenho mais garantia, mais oferta. Mas a maioria dos consumidores admite que compra para depois ver como pagar. É uma tentação, né? Tem que lutar para resistir, para não ficar gastando o que não pode. O assunto ganhou destaque nos últimos dias, porque um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que mais de 63% das famílias brasileiras estão endividadas. O número é o maior registrado desde 2015. A pesquisa mostra ainda que a principal dívida é com cartão de crédito. Na sequência, vem os carnês e depois os financiamentos de carros. Para resolver essa situação e sair do time dos endividados, Nádia conta que forçou uma negociação. Que ficasse melhor para mim e não para a empresa. Aí parcelou tudo? Isso, parcelei tudo e resolvi da melhor forma que ficava para mim. Mas fique atento. Por lei, não é assim que funciona. Este advogado explica que nenhuma empresa é obrigada a reduzir juros ou parcelar um débito. Por isso, é importante cautela na hora de comprar. As duas partes vão acabar tendo que ceder em alguns pontos. O consumidor ele vai ter que fazer um esforço para poder pagar aquilo que deve, mas o fornecedor ele também tem que ter em mente que se ele também não ceder em a questão de juros, a questão de algumas multas e até mesmo nenhum prazo mais longo para esse consumidor, ele acaba por não ter nada. E uma equipe do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejusc, participou do mutirão de renegociação de dívidas, realizado em parceria com o PROCON de Porto Alegre.
A dona Solange tem 74 anos. Foi com a filha Simone até o PROCON municipal no centro de Porto Alegre. A expectativa era resolver o impasse com uma financeira. Minha situação financeira ficou muito ruim mesmo. Falta de seriedade dessas financeiras, porque exploram muito as pessoas, principalmente idosos e aposentados. E a minha mãe caiu nesta, né? E agora a gente está tentando renegociar valores. Em torno de 60 pessoas ao dia procuram o Sejusc por estarem endividados. Boa parte é de pessoas idosas. No mutirão do PROCON, servidores e mediadores participaram, agendando sessões de conciliação. Em torno de 20 dias, né, já saem com o agendamento já realizado, feito na hora. Apesar de terem ficado desapontadas com o não comparecimento da financeira, Dona Solange e a filha conseguiram fazer o agendamento no Sejusc e esperam resolver o problema. Tem esperança que resolva. Acabar com isso. A diretora do PROCON afirmou que os segmentos que mais demandam a entidade são as instituições financeiras e as operadoras de telefonia celular, que representam 60% das reclamações. O mutirão ele é feito, ele é uma ótima oportunidade, né, para as pessoas terem esse contato, né, com o banco, com a operadora, né, que vêm para cá já com essa intenção de realmente fazer a negociação, de encontrar uma solução para aquele endividamento. Informar o CPF só é obrigatório nas compras a prazo, nas negociações pela internet, aquisição de carros, imóveis e na compra de moeda estrangeira. Em Minas, um estabelecimento oferecia desconto para quem informasse o número do documento. A prática foi considerada ilegal. Em alguns estabelecimentos, fornecer o CPF pode garantir descontos para o consumidor. Mas também há casos em que o pedido é feito para incluir o nome do cliente em bancos de dados, sem que essa intenção seja informada durante o pagamento. Recentemente, esta rede de drogarias teve problemas na justiça exatamente por esse motivo. O estabelecimento solicitava o CPF dos consumidores e não informava claramente o que faria com esses dados, o que é considerado uma prática abusiva. O que nós verificamos é que os PROCONs, né, especialmente o PROCON aqui de Minas Gerais, ele entende como uma prática abusiva. É o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, você vai conceder o desconto por ele ter feito uma compra, por ele ter feito várias compras, né, de um determinado valor, você ganha um desconto. Agora, condicionar a informação de dados, de acordo com os PROCONs, não é uma prática legal. Nesses casos, quando perguntado sobre o CPF, o consumidor pode devolver a pergunta. Você quer o CPF? Para que você quer meu CPF? Para isso, aquilo. Ou para um banco de dados, ou para um programa de fidelização. Você pode falar assim, não quero dar. Ok, a venda vai ser normal. Ele também não é obrigado a te dar desconto. Eu preciso entender que é opcional e eu preciso entender por que eles querem o meu CPF, né? Para quê? Eles vão utilizar o meu CPF com qual intenção? Em Brasília, uma criança que se acidentou e perdeu a visão de um olho em uma loja de calçados vai receber indenização por danos morais e estéticos. O acidente ocorreu dentro da loja enquanto a vítima olhava os produtos. Um gancho de ferro perfurou o olho da criança e mesmo com uma cirurgia não foi suficiente para recuperar a visão dela. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação fixada em primeira instância. Uma empresa de locação de veículos conseguiu reduzir de R$30 mil para R$5 mil o valor de indenização a ser pago a um empregado por uso indevido da imagem. O empregado que trabalhava na Localiza Serviços de Mogi das Cruzes, de São Paulo, entrou na justiça pedindo o pagamento de indenização por dano moral. Na reclamação, ele alegou que a imagem dele havia sido usada em publicidades televisivas da empresa com o objetivo de aumentar as vendas de veículos. Ele afirmou que não tinha autorizado o uso da imagem pela Localiza e, por isso, pediu indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo condenou a empresa ao pagamento de R$30 mil de indenização ao empregado. A Localiza, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que a condenação havia sido fundamentada em indícios e defendeu que não houve ato ilícito nem dano. Segundo a empresa, a participação nos comerciais ocorria de forma voluntária e era disputada entre os vendedores. A relatora do recurso na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que analisou o caso sem as mudanças ocasionadas pela reforma trabalhista, porque o contrato de trabalho do empregado terminou em março de 2017.
A ministra confirmou o uso indevido da imagem, mas considerou excessivo o valor da indenização. Com base em julgamentos anteriores no TST, a relatora reduziu a indenização para R$ 5.000. Aplicando precedentes deste tribunal em situações similares, os valores têm sido fixados em importância compatível com aquela que eu estou propondo no meu voto. Todos os ministros acompanharam a relatora. A Justiça do Trabalho de São Paulo reverteu a demissão por justa causa de uma trabalhadora e ainda condenou a empresa a pagar uma multa de R$ 50 mil a ela por danos morais. De acordo com os autos, uma das testemunhas da empresa divergiu nos depoimentos prestados nos processos. Para o desembargador, o alto valor da indenização se justifica pelo fato de a empresa ter demitido por justa causa por meio de relato aparentemente inventado de testemunha de alto escalão hierárquico na empresa, o que prejudicou a ex-funcionária. E a seguir, governo federal anuncia regras para saque de parte do FGTS de contas ativas e inativas. O dinheiro começa a ser liberado a partir de agosto para o PIS e setembro para o FGTS. Quase 70% do eleitorado brasileiro já tem o cadastro biométrico. Um dos benefícios da tecnologia é impedir que uma pessoa se passe por outra na hora de votar. Quase 102 milhões de eleitores já fizeram recadastramento biométrico. Aproximadamente 70% dos mais de 146 milhões de aptos a votar em todo o país. O recadastramento permite a identificação do eleitor por dados biométricos, como impressão digital e reconhecimento facial. A tecnologia impede fraudes e traz ainda mais segurança ao processo eleitoral. O ideal é que o eleitor se antecipe, justamente para não enfrentar filas e ter o quanto antes o benefício do seu registro biométrico. Não só na questão da garantia de que será único e preservada a sua identidade no âmbito da sessão eleitoral, como também ele tem outros benefícios, como a retirada do título de eleitor, que é um documento que já viria com a foto, com as informações do batimento biométrico nessa base, entre outros serviços que serão agregados por meio do cadastramento biométrico e que estarão focalizados no próprio título de eleitor eletrônico. E o TSE ganhou um prêmio de transparência eleitoral na modalidade acesso à informação. A organização não governamental responsável pela premiação promove valores democráticos em toda a América Latina. Informações para o eleitor sobre partidos políticos, leis eleitorais, estatísticas, serviços, notícias. O portal do TSE reúne tudo isso. O acesso rápido e simples facilita a vida do cidadão e deixa o tribunal mais próximo. O site foi avaliado por um júri internacional. O resultado divulgado pela ONG argentina Transparência Eleitoral, que trabalha com valores democráticos na América do Sul. O portal do TSE foi o vencedor na modalidade Acesso à Informação. Além do TSE, outros órgãos eleitorais do México, Panamá, Peru, Argentina, Paraguai e Uruguai também foram premiados. Esta foi a 4ª edição do prêmio. A equipe de defesa do médium João de Deus renunciou há pouco à causa. Em nota, a equipe composta por 9 advogados afirma que, abre aspas, por imperativo ético, não podemos declinar as razões. Contudo, reiteramos nossa confiança na inocência do senhor João e repudiamos a irreparável injustiça de manter preso preventivamente, um homem de 77 anos doente que ainda aguarda um veredito sobre as acusações lançadas contra si. A nota diz ainda: confiamos que em um futuro breve a verdade e a justiça sejam restabelecidas. Fecha aspas. Acusado de abusar sexualmente de mulheres durante os atendimentos espirituais, João de Deus também é processado por posse ilegal de arma. Ele está preso preventivamente desde dezembro de 2018 no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. Vamos então começar o giro de hoje. Olha só, a Justiça Federal de Brasília determinou a quebra do sigilo bancário
dos e-mails e ainda o bloqueio dos bens dos 4 presos suspeitos de invadir os celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e do coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Segundo as informações, a Polícia Federal identificou movimentação atípica nas contas de 2 dos suspeitos. Uma de R$424 mil em nome do ex-DJ Gustavo Henrique Elias Santos. E na outra, um pouco mais de R$200 mil na conta da mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira. E olha só, a PF informou à Justiça Federal que há indícios de incompatibilidade entre essa movimentação e as rendas declaradas por ambos. O casal e mais 2 pessoas estão presas temporariamente desde ontem. Vamos mudar agora de assunto. Está aqui no site da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu hoje informações para os Ministérios da Cidadania e da Agricultura sobre quais têm sido as medidas adotadas ou que serão implementadas para a acolhida de venezuelanos. Segundo o MPF, por causa da proximidade da fronteira com os estados do Amazonas e Roraima, muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil. E o Ministério Público Federal considera que é preciso melhorar as políticas públicas nestes locais. Mas agora vamos mudar de assunto e dizer que o Conselho Nacional de Justiça determinou a reativação do cartório de registro civil do distrito de Santiago de Iguape, localizado em uma região quilombola no Recôncavo Baiano. O conselheiro do CNJ, Valdetário Monteiro, ele foi à Bahia, conheceu as circunstâncias sociais, culturais e históricas dos moradores da região do Vale do Iguape e constatou que houve prejuízos para a população com o encerramento das atividades desse cartório. A reabertura ela vai beneficiar 10 mil moradores da região. E a gente termina o giro de hoje falando o seguinte: há pouco o governo anunciou as regras para o saque do FGTS e também do PIS, que já começa agora nos próximos meses. E já tem gente de olho no dinheirinho extra. Vamos ver. Já tem muita gente na rua planejando o que fazer com o dinheiro do FGTS e do PIS. Guardar, né? Pagar alguma conta, alguma dívida, vou correr atrás e vou pagar minhas dívidas. Ajudar minha família, entendeu? Ajudar meus filhos também. Aplicar em alguma coisa que for necessário de mais importância, né? O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governo. O dinheiro começa a ser liberado a partir de agosto para o PIS e setembro para o FGTS. Segundo as regras, este ano o limite do saque será de R$ 500 por cada conta que o trabalhador tiver no fundo. Isso vale tanto para contas ativas quanto para inativas. Em 2020, deverá ser adotado um novo modelo, o saque aniversário. A ideia é que trabalhadores possam sacar uma parcela do que tem no FGTS todos os anos. O percentual deve variar de 5% a 50%, sendo que quem tem mais dinheiro poderá sacar uma fatia menor dos recursos aplicados. O saldo pode ser consultado no site da Caixa Econômica ou do próprio FGTS e ainda em aplicativo para celular e tablets. As informações também podem ser recebidas por e-mail ou pessoalmente nas agências da Caixa. A expectativa é que o saque do FGTS e do PIS gere impacto direto na economia do país de R$ 30 bilhões este ano e de mais 12 bilhões em 2020. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito para as pessoas que trabalham com carteira assinada e está previsto na Constituição e em lei específica. Na prática, todo mês a empresa deposita 8% do salário de cada funcionário em uma conta. Até então, o saque era permitido em algumas situações, como, por exemplo, demissão sem justa causa. Mas a mudança agora é a possibilidade de saque periódico. Isso às vezes é muito tentador, porque todo ano, no seu aniversário, você ganha um presente. Mas tem que olhar para ver se no momento que você vai precisar, porque está sem trabalho, você pode acabar ficando sem dinheiro. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Fique agora com o programa Direitos Sem Fronteiras. Uma boa noite para você e até amanhã.